Olá, pessoal! Como vocês estão? Mais uma sexta-feira, onde nós estamos aqui com o inglês, vão ser 2 horários, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês a revisão de número 16 e 17, tá? 30 questõezinhas para resolvermos. Quem for entrando aí, dá o feedback de áudio, de vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. O material está na área do aluno de vocês. Por favor, já abra e vamos resolvendo juntos, ok? Ninguém me deu boa noite ainda. Meu Deus, estou carente. Vamos, pessoal, cadê vocês? Opa, o Paulo já apareceu. Oi, prof. Paulo, vamos lá. Já abre aí a revisão para a gente começar. O textinho aqui para responder as 4 primeiras questões. O áudio está bom, o Yuri falou. Eduardo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão abrindo aí, que eu vou já lendo. Boa noite, Ariel. Som e imagem ok, top. Muito obrigada, Ellen, Francisco. Gustavo também, boa noite. Débora. Opa. Então, vamos lá, pessoal. Eu espero que vocês já tenham aberto aí o nosso material. E vamos ler o textinho. Facebook makes users envious and dissatisfied. Opa! Então, nós já estamos vendo aqui algo sobre o Facebook. E o título já traz pra gente que o Facebook está fazendo as pessoas ficarem invejosas e insatisfeitas, desculpa. Vamos lá. In a recent research study conducted by 2 German universities, Facebook members answered questions about their own feelings after using the platform. Então, numa pesquisa recente de estudo conduzida por 2 universidades alemãs, membros do Facebook responderam questões sobre os sentimentos deles depois de usarem a plataforma. More than 1/3 of the respondents reported predominantly negative feelings such as frustration. Então, mais de 1/3 das pessoas que responderam reportaram predominantemente sentimentos negativos, como frustração. The researchers identified that envy their seemingly more successful Facebook friend is the major reason for this result. Então, essas pesquisas identificaram que invejar o que aparentemente seriam amigos bem-sucedidos do Facebook é a maior razão para esse resultado, né? Esse resultado de frustração. In general, online social networks allow users brand new insights on relevant others, which would be much more... Opa! Acho que eu dei a resposta? Não. Which would be more difficult to obtain offline. Então, em geral, Puxa vida, em geral, essas plataformas online, né? Esses sites de socializar online permitem os usuários uma nova visão de outros que seriam relevantes, né? Que isso não seria possível de obter, ou seria muito mais difícil, né? More difficult. Seria muito mais difícil de obter quando offline. Eu saí dando a resposta para vocês, fiquei até sem graça aqui, sem jeito. Mas vamos lá. Então, já lemos o texto. Vamos dar uma olhadinha nas questões. Fill in the blank with the appropriate word to complete the text. Então, vamos lá no texto para preencher com a resposta correta, né? Então, o que vocês acham que ia preencher esse gap aí? Nós temos as alternativas many, much, some, much, a few e
few. Vamos lembrar do uso deles, né? O some é equivalente ao a few, tá? Ficou feio isso aqui. Então, eles são equivalentes, tá bom? O much e o many, eles têm o mesmo significado, mas um é para uncountable e o outro para countable. E o few seria o oposto de many. Vocês conseguem lembrar? Eu não peguei ali, não entendi, professora. Pode repetir, por favor? Repetir o quê, gente? O pessoal já está respondendo much. Which would be much more difficult to obtain offline. Eu acho que estão me zoando mesmo. Então, por que, teacher? Por que o much caberia aí? É muito mais difícil. Mas a dificuldade, a gente vai contar essa dificuldade? Não, né? Ela vai ser incontável. Então, quem que eu vou precisar utilizar? O much, porque o many é justamente para substantivos contáveis, tudo bem? Então, é por isso o uso do much. Some, teacher, um pouco, caberia ali? Não, né? O few e o a few também seriam para substantivos contáveis, por isso que o few é o oposto do nosso many. Tudo bem até aí? Certinho? Alguma dúvida nessa primeira questão? Que a teacher já saiu lendo, dando a resposta, né? Que linda! Ajudando vocês aí. Qualquer dúvida, vocês mandam no chat, tá? Vamos para a 2. In the text, the number 1/3 is a an. Então, qual é a classificação desse? Explica novamente, professora. Vamos lá. Então, vamos ver a frase, né? Online social networks allow users brand new insights on relevant others, which would be more difficult to obtain offline. Então, ele está dizendo que quando eu estou online, eu consigo ter uma visão nova de pessoas que seriam relevantes. Às vezes um ator, uma blogueira, um blogueiro que está seguindo, então eu consigo ter uma outra visão deles ali online. O que seria difícil, muito mais difícil, se eu estivesse offline. Por quê? Porque eu não teria aquela relação com a pessoa, eu não conseguiria chegar tão próximo, né? Hoje em dia, a social media, né? Essa mídia social, ela deixa a gente um pouco mais próximo da pessoa que está postando do outro lado, né? É claro que assim, teacher, mas tem aquele mérito de, tipo, nem todo mundo que posta no Instagram posta a verdade. Enfim, mas eu consigo estar um pouco mais próximo daquela pessoa, né? Ver um pouco mais o dia a dia dela. E às vezes eu consigo ter uma nova visão, dependendo do que ela posta, claro. Uma nova visão dela. Então é isso que o texto está querendo me dizer. Tá bom? Então, é no sentido aí, seria muito mais difícil, much more difficult to obtain offline. Só que difícil, tá? Essa nova visão, difícil, eles seriam tudo incontáveis, substantivos incontáveis. Então, eu não posso utilizar o many, porque o many, ele é justamente para contáveis, tá bom? Então, many animals, tá vendo? Plural. Difficult, inclusive quando a gente vai utilizar o many, a gente vê o substantivo no plural. Mas, como estamos utilizando substantivos incontáveis que não tem esse plural, nós vamos utilizar o much, tá bom? O pessoal já tá me respondendo a 2 aqui. Eu nem saí da 1, gente, calma. Mas vamos lá. Teacher, mas o some eu consigo utilizar para os dois, tanto para contáveis quanto para incontáveis, mas o contexto dele não entra no que eu quero do texto, tá bom? Porque o contexto dele é de um pouco, tá? Um pouco no sentido positivo, lembra disso? Porque few seria pouco no sentido negativo, tipo, eu tenho poucas maçãs aqui. É como se eu estivesse querendo mais. Aí quando eu falo some, eu tenho some apples here. I have some apples here. Estou já misturando português com inglês. Mas vamos lá. Então, I have some apples here.
Então, quero dizer que, tipo, eu tenho algumas maçãs aqui, bora dividir? Então, tem o suficiente, tá? Então, lembrem-se desse sentido positivo do some e o sentido negativo do few e do little, tá bom? Mas é isso, eles não entram em contexto na frase que eu quero, porque eu quero muito, muito mais difícil. Então, o muito seria ou o many ou o much. Como é incontável, o difícil, essa dificuldade, eu vou utilizar o much, tá bom? Então é isso aí. Mais alguma dúvida, vocês mandam aqui no chat. Vamos lá para o 2, para 2, que esse pessoal tá apressado. Vocês estão falando que é eco, né? Fiz até um tracinho aqui. Minhas opções. É um número cardinal? É um número ordinal? É uma fração? Show, prof. Beleza. Eu tenho algumas opções de fração, né? Que vocês estão falando que é a eco. 1/3 realmente seria 1/3. Mas eu tenho que analisar como é que isso ficaria na representação, né? No número, porque é a segunda parte da questão. Isso aqui seria, na B seria um número ordinal, né? Lembra? Esse TH no final. E lembrem-se que o número 3, ele termina com RD, tá? Por causa de third. Então, não é um TH que vai no final dele, tomem cuidado. 1/3 não corresponde a 1,3, né? Então, o único que me restou realmente é eco, tá bom? A D também aqui não bate o ordinal com a representação. Então, essa questão aí tá bem dada, né? Então, 2 eco, muito bem. 3. According to the text, after using Facebook, some people... Então, de acordo com o texto, depois de usar o Facebook, algumas pessoas... O que será que ele vai falar aqui? Felt unpleasant feelings. Então, sentiram sentimentos ruins. Ficou ruim a frase no português, mas é isso aí. B. Made more online friends. Fizeram mais amigos online. C. Asked each other questions. Fizeram perguntas uns para os outros. D. Completed their scientific researches quickly. Completaram suas pesquisas científicas rapidamente. Reported happy feelings. Reportaram sentimentos felizes. Exatamente, né? Como vocês estão colocando no chat, a resposta aqui seria 3A, única compatível. Por quê? Porque o pessoal começou a sentir frustração, inveja, né? São sentimentos ruins. Muito bem. Vamos para 4. They're seemingly more successful Facebook friends. E continua a frase. The underlined word can be replaced by teacher. Não tem underlined word. Desculpa, gente, isso aqui foi erro da teacher, tá? A palavrinha que é para ser sublinhada é seemingly, tá bom? Agora, vocês sabendo que essa é a palavra que era para ser sublinhada no texto, o que vocês acham? Ela é compatível? Ela pode ser substituída por qual dessas palavras aí embaixo? Eu tenho surely, positively, apparently, undoubtedly e certainly. Surely. Certamente. Positively. Positivamente. A letra da teacher tá linda. Aparentemente. Sem dúvidas. Esse aqui também é certamente. Agora vocês sabem as traduções. Poxa, mas a... E nananadê.
Vocês vão começar a ler a prova já, nanananá, né? Mas vamos lá. Poxa, teacher, mas a A é exatamente a mesma coisa da E? Sim, tá? Elas significam a mesma coisa. E se você for ver, a delta também, né? Porque sem dúvida, certamente, enfim. Já posso cortar. Positivamente, será que isso pode substituir? Não, né? Então, realmente, a única que tem a mesma tradução, que é similar a simile, que é justamente sim, é algo que parece, tá? Então, quando ele vai para um advérbio, que é esse finalzinho com ly, aparentemente, tá? Então, o único que corresponde, 4, Charlie. Muito bem, alguma dúvida? É mais por tradução, né? Sinônimos, lembrando que sinônimos e antônimos caem na prova de vocês, então é sempre bom ter um pouquinho de vocabulário. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, então a gente aqui acabou as questões referentes ao primeiro texto, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto ou sobre essas primeiras 4 questões, vocês perguntam aqui no chat, tá bom? Então, vamos para a 5. A 5 eu tenho uma charge e depois uma questão que acompanha ela. Então, a charge eu tenho 2 homens, né, lá da Idade da Pedra, conversando. Ok, but why zero, to be a perfect cycle? Aí o outro responde, because nothing is perfect. Então é um trocadilho, tá, gente? Porque o zero é nada, nothing, tá bom? Porque o zero, ele pergunta, por que o zero tem que ser um círculo perfeito? Aí ele fala, porque nada é perfeito. Entenderam o trocadilho? Então vamos para 5, vamos resolver ela. Professora, esse material eu não achei. Eduardo, você não conseguiu acessar ele no material? Gente, ajudem o Eduardo aí. O passo a passo, por favor. Então vamos lá. Mark the option that fill in the blanks. Justamente ali eu tenho a pergunta, né, do primeiro homem da pedra perguntando para o outro sobre o zero. É o penúltimo, prof. Avisa aí. Sim, nós estamos resolvendo primeiro a 16 e depois a 17, tá? Eu vou emendar as 2 aulas. Primeiro é o penúltimo material e depois o último, que é a revisão 17. Essa é a revisão ainda 16. Tudo bem? Chat individual, eita, não sabia. Que triste. Isso, intensivo de inglês, revisão 16. Ah, entendi. Obrigada por avisar, Débora. Mas é isso, Eduardo, tenta entrar lá onde o pessoal tá falando. Intensivo de inglês, revisão 16, tá bom? Essa é a revisão 16, que é o nosso primeiro horário. No segundo horário, nós vamos estar com a revisão 17, tá? E aí, o que vocês acham que vai ser essa 5? O zero. O zero seria o quê? O que ele ocuparia nos pronomes? Ele seria it, né? Então, já facilita para vocês? Alguma coisa? Eu já vejo que tem que ter um auxiliar antes e depois eu tenho que ter um verbo, né? O pessoal acha que é Charlie? Vamos ver o que tem a Charlie. Eu sei também que os meus verbos vai ser auxiliar do e vai ser o have, né? Teacher, então vamos lá. Simple present. Quando eu vou colocar ele como interrogativa ou até a negativa, né? Eu preciso da minha auxiliar, eu tenho que colocar ela na frase. O que acontece? O meu verbo vai permanecer intacto e em quem eu vou mexer para a terceira
pessoa do singular vai ser na minha auxiliar. Então, a minha auxiliar aqui vai resultar em does. Se for pergunta, eu só vou deslocar ela lá pra frente. Lembra que eu tenho que puxar. Quando é pergunta, eu puxo a auxiliar lá pra frente e coloco um ponto de interrogação no final. Meu Deus. Já se for negativa, eu só vou acrescentar o not. Deixa eu colocar aqui, então, interrogativa. Eu vou puxar o auxiliar e vou acrescentar o... Vou colocar numa janelinha assim. Agora, se ela for negativa, eu vou apenas acrescentar o not, tá bom? Coloquei um esqueminha aí para vocês. Então, voltando lá, a minha questão é justamente uma interrogativa. Então, eu vou colocar o does. Por quê? Porque o it, ele pertence à terceira pessoa do singular. Então, ele vai modificar a minha auxiliar, tá? Mas, teacher, eu modifiquei a auxiliar. E o verbo? O verbo continua intacto, tá bom? Então, aqui vai ser have. Então, but why does zero have to be a perfect cycle? Desculpa, perfect cycle. Então, a única resposta que cabe aqui, does e have, letra B. Qual a diferença entre has e have? Ah, mas espera aí, o do vai flexionar, o have não flexiona, então é letra B, exatamente. Qual a diferença entre has e have? Gente, se a minha sentença for positiva, tá bom? Eu não vou precisar da auxiliar, então não existe auxiliar na minha sentença. Eu vou ter que modificar o verbo. Quem é o meu verbo nessa frase? O have. Só que o verbo have, quando ele é modificado pela terceira pessoa do singular, ele justamente vira has. Tá bom? Então, qual que é a diferença? A única diferença é que o has, ele é o have modificado pela terceira pessoa do singular no simple present, tá bom? Não esqueçam que é no simple present. Isso aqui, tudo que eu tô falando é simple, bem grandão, ó. Present. Isso aqui tudo é simple present, tá bom? Então, não se esqueçam. Se eu tenho terceira pessoa do singular, eu tenho have, ele é irregular, digamos assim. Então, eu vou ter que utilizar como has, tá? Porque lembra que quando a gente só acrescenta o szinho no final, tem algumas regrinhas. Então, o have vira has, tá? Isso numa frase afirmativa. Se for uma frase negativa ou interrogativa, eu já tenho o uso da minha auxiliar do. Então, o do, a minha auxiliar do, acaba flexionando. Vou até mudar aqui de cor. Então, ela vai ou vai ficar does para interrogativa, ou ela vai ficar doesn't para negativas, tá bom? Certinho aí, pessoal? Muitos rabiscos na questão. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem mais alguma dúvida, eu apago tudo e tento escrever aqui tudo de novo. Mas o gabarito da 5 ficou bravo. E vamos continuar aqui para 6. Quem tiver dúvida aí, fala pra gente voltar. A 6 já começa, na verdade, com um textinho. Lembrando que nesse texto eu tenho tanto a questão 6, na verdade é a questão 6 a 10, tá? Mas a questão 6 e a questão 7 são justamente para completar o texto, tá? Então vamos lá. The men who guard the queen. Então, os homens que guardam a rainha. If you have been to London. Então, se você já esteve alguma vez em London, you've probably seen them. Você provavelmente
já viu eles. They are the soldiers in the bright hat jackets or shining helmets who stand outside Buckingham Palace. Então, eles são os soldados em jaquetas vermelhas chamativas, né? O bright seria brilhantes, mas tipo, é o vermelho, aquele vermelho que dá pra ver de longe, porque o vermelho, na verdade, uma cor não tá brilhando, né? Mas aquele vermelho, pá. Ou agora realmente, né, shiny, brilhosos capacetes, e eles estão do lado de fora do Palácio de Buckingham. They are men, can stand absolutely still. Então eles são homens que podem ficar absolutamente parados, tá? Even when tourists tell them jokes, touch them, push them, or try to make them move. Mesmo quando os turistas contam piadas, tocam neles, push, tá? É empurrar. Professora, do meu material de inglês não foi postado o material. Olhei tudo, está repetido 2 materiais. Como assim, Eduardo? Quais são os 2 materiais que estão repetidos lá? Eu peço para dar uma olhadinha aqui na técnica. Mas acho estranho, porque o outro pessoal tá vendo aí o 16 e o 17. Você tem certeza? Dá uma conferidinha lá. Mas, enfim, quando contam piadas para eles, tocam eles, empurram eles, tá, gente? Push, apesar de parecer puxar, é empurrar. E pull, que é puxar, tá bom? Or try to make them move, ou tentam fazer eles, os soldados, se moverem. O pessoal tá falando que tá no inglês intensivo, Eduardo, dá uma olhadinha lá. They may look identical and even march like robots. Agora eu esqueci, fugiu a palavra. Eles aparecem, eles se mostram idênticos, tá bom? E eles marcham como robôs. But they are in fact some of the best trained soldiers in the British Army. Mas de fato, eles são os mais bem treinados soldados do exército britânico. Some people are surprised to learn that the guns that the soldiers carry are not just for show. They are loaded. Então, muitas pessoas ficam surpresas de aprender que as armas que eles carregam, que os soldados carregam, não são apenas para mostrar ali, tipo, eu tenho uma arma. Elas estão carregadas, entendeu? Então, elas possuem munição. Então, se eles precisarem atirar, eles vão atirar. Basicamente isso. Entenderam o textinho? Certinho? Espero que o Eduardo tenha conseguido achar o material. E vamos para a questão 6 e 7, né? Para conseguir completar o texto. Fill in the blank with the appropriate word to complete the text. Então, primeiro a 6. A 6 é uma expressão, tá bom? Eu vou traduzir já elas para vocês. Assim, if you have been. Então, é uma expressão. Se você já esteve alguma vez em London, tá? E o que eu conseguiria completar? Com qual palavra eu conseguiria completar essa expressão? Ever, never, often, always ou usually? O que vocês acham que vai ser? 6 alfa? Acho que vocês já viram, né? Em alguns outros textos essa expressão. Mas, teacher, como é que ficaria? O ever justamente ficaria já. O never, nunca, né? Often, frequentemente. O always ficaria como sempre.
e o usually normalmente. Dando essa dica aí de tradução, o pessoal já está completando. Então, 6 alfa exatamente. A frase ficaria: If you have ever been. Ó. If you ever been. Caneta. Tá bom? Essa é a nossa expressão. E conforme eu vou substituindo, se eu colocar o never, seria nunca. Se você nunca esteve, se você frequentemente esteve, se você sempre esteve, se você normalmente está, tá bom? Então, essas seriam as expressões. 7. 7 também é para completar o espaçozinho. Nós temos which, where, when, whose e who. Os pronomes relativos que vocês já conhecem. Então, vamos voltar lá no texto para ver qual que melhor cabe aqui. They are men, can stand absolutely still. Então, eles são homens que conseguem ficar absolutamente parados. Eu tenho delta, eu tenho eco, qual que será? A delta seria whose. Vamos ver se cabe o whose ali. Can. Can é verbo, tá bom? Isso aqui é verbo. Vai ficar difícil de escrever ali. Verbo. Para ter o whose, depois do whose eu preciso de quê? De substantivo. Então, o whose eu já posso cortar, tá bom? O pessoal tá marcando eco, vamos ver. Eu estou falando de lugar? Não, né? Eu estou falando dos homens. Os homens que conseguem ficar absolutamente parados. Não estou falando de lugar, não estou falando de tempo. Então, aqui eu já posso cortar o when e já posso cortar o where. Eu fico com o who e fico com o which. Teacher. Mas eu estou falando de homens. Então, homens, pessoa. Quem que eu vou utilizar para pessoa? Who. Por quê? Porque o which eu uso para objetos, animais. Então, ele não vai me caber aqui. A resposta é who, tá bom? Então, letra E. Professor, essa revisão de número 17, no meu tem 2 revisões de 17 postadas hoje. Não, essa é a revisão de número 16, tá bom? É a anterior a 17. Dá uma olhadinha, porque a 17 seria a última. Eduardo, eu só tô achando estranho porque todo mundo tá conseguindo acessar a 16. Pode ser que a 17 esteja postada 2 vezes? Pode ser. Mas se o pessoal conseguiu acessar a 16 deve estar aí pra você. Dá uma olhadinha, dá um F5, tá bom? Porque o mesmo módulo pro pessoal é o pra você também. Tá? Então, 6 alfa e 7 eco. Vamos dar continuidade. 8. They underlined in the text refers to. Então, o they que está sublinhado no texto, esse aqui, ó. Ele faz referência ao quê? They may look identical and even march like robots. Então, quem que aparentemente é igual um ao outro, né? E marcha como robô? São os turistas? É a rainha? Já pode cortar, né? Você vê o they, aí só tem a rainha, uma rainha. Isso aqui já corta, né? Robots, está fazendo referência aos robôs? Fazendo referência aos soldados ou às pessoas britânicas? Se ele sair da página da aula, vai aparecer no menu principal a revisão 16 e 17. Eduardo, pega o bizu da Ellen aí, ó. Ela falou que se você sair da página da aula, aparece no menu principal a revisão 16 e 17.
pessoal tá de sacanagem comigo falando que é a rainha, a única que tá no singular aqui. They é a terceira pessoa do plural, plural. Então eu preciso pelo menos um plural aqui nas minhas respostas, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, ó, they, turistas, robôs, os soldados e as pessoas britânicas. Quem é que... Na minha frase ele tá falando que eles são aparentemente iguais e marcham como robôs. Então, tô fazendo referência a quem? Aos soldados da rainha, tá bom? Então, a única resposta cabível aqui é delta, 8, delta. O pessoal ainda tá dando bisu pro Eduardo, tá falando aqui, é no meu painel, em meu painel. Eduardo, dá uma olhadinha nesse painel aí, a revisão tá lá. Dúvidas na 8? Tá certinho, pessoal? Então vamos para a 9. According to the text, the soldiers who guard the queen. Então, de acordo com o texto, os soldados que guardam a rainha carry weapons under their uniforms. Eles carregam armas embaixo do uniforme deles. Wear plain clothes not to call attention to themselves. Eles usam roupas comuns, roupas simples, para não chamarem atenção para eles? Acho que não, né? Porque tava falando de shine helmet, red jacket, né? Um vermelho chamativo. Acho que não. Mas vamos lá. Could move themselves anytime. Eles podem se mover a qualquer momento. Are better trained than any other soldiers all over the world. Eles são melhor treinados do que qualquer soldado do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. Será que é do mundo? E a 9, cannot move when they are standing outside the palace. Eles não podem se mover quando eles estão do lado de fora do palácio. Alguns estão 9 eco, outros 9 delta. E aí, pessoal? Então, vocês já concordam que eles não carregam as armas embaixo do uniforme, né? Inclusive, eles ficam lá armados. No final do texto, fala que, inclusive, as armas não são só para mostrar, né, para os turistas, oh, que linda arma. Não, realmente estão carregadas. Então, não estão embaixo do uniforme. Eles vestem roupas chamativas, né? Um chapéu, um capacete brilhante, uma jaqueta vermelha, então a Bravo também não pode ser. Could move themselves anytime? Não. Eles não podem se mover a qualquer momento. Eles podem se mover? Sim, mas tem um momento que eles não podem se mover, né? Quando eles estão tirando serviço lá fora do palácio. Então, acho que eu já dei até a dica. Are better trained than any other soldiers all over the world. Gente, o que tá pegando aqui, ó, é all over the world, tá bom? Por quê? Porque no próprio texto fala que eles são os melhores treinados dentro do exército britânico, tá bom? Então, dentro do universo exército britânico ali, então, eles são os melhores treinados. Mas, no mundo, o texto não falou disso. Porque diz, inclusive, que o exército chinês é muito bem treinado, né? Eles marcham tudo bonitinho, igualzinho, perfeito ali. Mas, enfim, não estou entrando no mérito. O texto só está falando da Grã-Bretanha. Eles não estão falando de algo fora, tá? Então, o que pega na delta é aí. E eles não podem se mover quando estão de serviço, né? Fora do palácio, que é justamente quando eles ficam imóveis lá, que o pessoal fica tocando, os turistas vêm. Então, ali eles não podem se mover. Quando eles estão dentro do palácio e tudo, quando estão trocando de serviço, eles se movem, tá? Então, 9, eco. Eles precisam se mover para chegar do lado de fora do palácio. Mas quando eles estão lá, ó, standing. Quando eles estão eles ficam fora do palácio, eles não podem se mover, tá? Então, 9, eco. Sempre haverá alguém na hora. Triste, né?
10. In. The guns are not just for show. In the text, the sentence means that the guns are. Então, quando ele fala que as armas não são apenas para mostrar, o texto, essa sentença no texto, significa que as armas são reais, as armas são falsas, fake, né? Only on display são só para mostruário. Used during special events são apenas usadas para eventos especiais. Igual o BGP no Palácio do Planalto. Bem isso. Enquanto no exército... Ih, tá subindo. Não consegui ler os comentários. Mas vamos lá. 10 delta. Used during special events são usados durante eventos especiais. As armas são apenas para os turistas verem. Se eu não me engano, esse texto é da EA. Algumas são da EA, outras são da SpaceX, tá bom? Essa revisão ainda tem algumas misturadas. E tem algumas de criação minha mesmo. Mas e aí, pessoal, a 10, vocês acham que é o quê? As armas são reais? As armas são falsas? Elas são apenas para mostruário? Elas são apenas usadas em eventos especiais? Ou elas são apenas para os turistas verem? Alfa, né? Quando ele fala que as armas não são apenas para mostrar, ele está justificando que as armas são reais. Inclusive, ele fala que elas sempre estão carregadas, tá bom? Então, 10, alfa, muito bem. 11, eu trouxe essa questãozinha para vocês lembrarem um pouquinho daquela aula que eu falei a diferença do make e do do, tá? Então, eu tenho 4 sentenças para completar com make ou com do. São verbos que, na tradução, eles têm o mesmo sentido, mas para o inglês eles são totalmente diferentes. Então, vamos lá. She always forgets to her homework. 2. During the text, try not to a noise. Elas são reais, mas a D também está certa, porque usar em um evento especial poderia ser interpretado como uma ação policial. Não. Na verdade, um evento especial seria uma ação policial? Acho que não. Seria mais, nossa, vamos fazer uma salva de tiros para a rainha, algumas coisas assim, vai utilizar elas. Tá? Mas mesmo assim, ele está falando que as armas são reais. Tá? Elas estão carregadas o tempo todo, independente se é para defender a rainha, independente se são em eventos especiais, tá bom? Então acaba que a delta não fica só em eventos especiais. Vamos continuar aqui a 11. 11.2. During the text, try not to a noise. 3. She needs to an appointment to see the dentist. E a 4, every morning I my bed. Tá? Lembrando que o princípio do do e do make, o do eu faço alguma coisa que já existe. E o make eu crio alguma coisa, tá bom? Então a primeira, homework. O homework já existe, eu só vou fazer ele. Evento especial seria uma ocasião, um evento literalmente, tipo um desfile, uma formatura. Na verdade, em desfile e formatura, realmente, tipo, por que eu usaria, né, a arma? Mas, às vezes, num evento fúnebre, né, que tem salva de tiros, ou algum desfile, que nem a troca da bandeira também, que tem aqui em Brasília, né? Acho que todo primeiro domingo do mês, tem a salva de tiros lá, de canhões, então seria um evento especial, tá? Isso que seriam eventos especiais. 11 alfa. Será que é 11 alfa? Vamos resolver. She always forgets to her homework. O homework já existe, tá? É uma tarefa de casa. Ela esquece de fazer, tá? O fazer nesse sentido aí seria
o do. She always forgets to do her homework. Teacher, por que o do? Porque o do eu estou fazendo aquela atividade. O make seria eu criar o homework. Não, o homework não é criado por quem está resolvendo o homework, né? Ele é criado por um livro, enfim, alguém que editou. Ou a professora que mandou. Então, aí seria o do. Sou da Vila Planalto, prof, a gente acorda com salva de tiros. Ai, que tristeza. Evento especial. Eu fazia salva todos os primeiros domingos do mês. Mas beleza, então eu já sei que a primeira aqui é do. Então eu tenho Charlie e Delta, né? Cortei alfa, cortei bravo e cortei echo. During the text, try not to a noise. Um som. Um som, ele é criado. Eu, no momento, estou criando falas aqui. Estou criando sons. Estou criando um som para vocês. Então, esse sentido de criar vai ser o quê? O do é o sentido de fazer, executar. O make é o sentido de criar. Então, try not to make a noise. Tá bom? Lembra do make a cake? Estou fazendo um bolo, eu estou criando um bolo. Então, criando um som. Então, do, make, eu já tenho a Charlie, mas vamos resolver as outras para vocês. She needs to, an appointment to see the dentist. Ela precisa criar um horário, ela precisa criar um appointment, né? Uma visita, uma reunião. Uma consulta com o dentista, tá? Porque a agenda dele tá lá, ela precisa criar esse appointment. Então, aqui, make an appointment. Nostalgia quando fala da troca da bandeira. Eita, tá tocando um sentimental do pessoal aí, ó. Every morning Teacher, mas aí não tá falando de criar. Poxa, você vai criar a cama, mas não, é no sentido de arrumar, tá bom? Então, make my bed. Eu crio aquela arrumação ali dela, toda bonitinha, eu vou lá. Então, é a expressão make my bed, tá bom? I hate that Charlie. Charlie matadora. Então, 11 Charlie, tá bom? Gente, isso aí é só pra vocês lembrarem um pouquinho da diferença do do e do make. Não que, oh meu Deus, vai cair do e make pra mim. Não, mas caso caia, vocês conseguem lembrar ou até traduzir dentro de um texto, tá bom? Com um sentido um pouquinho mais literal ali pra vocês. Agora, para 12 até a 14, nós temos mais um textinho. Vamos lê-lo. Professor, está tendo aula embaixo, estou ouvindo um barulho no fundo. Sim, tá tendo uma outra aula, gente. Desculpa, é lá no fundo. Finge que é só do subconsciente de vocês, tá bom? Concentra aqui em mim. Vamos lá. Bullying among children and teenagers is not something new, but it is getting more and more common by modern methods of communication. Então, o bullying entre as crianças, lembrem-se da diferença do among e do between. O among é um entre vários, o between é um entre dois, tá bom? Então, o bullying entre as crianças e adolescentes não é algo novo. Estou ouvindo vozes. Jesus, estão ouvindo não? Não é algo novo, mas é algo que está ficando cada vez mais e mais comum, tá? Entre os métodos modernos de comunicação. Onde a senhora está? É na portaria? Não, eu tô num estúdio aqui atrás, tá bom, gente? Quando vocês entram no curso, não sei se vocês vão lembrar que faz tanto tempo, lá no fundo, depois do banheiro, depois dos bebedouros, tem esse estúdio aqui, tá bom? Eu tô gravando pra vocês nesse estúdio porque a resolução, tudo é bem melhor, tá bom?
Mas vamos lá, vamos focar no texto. Esqueçam as vozes. Vamos lá. Cyberbullying happens when an adolescent is put in danger by another child or teenager. Another child or teenager by photos or text messages sent to cell phones or posted on social networks. Então, o cyberbullying, ele acontece quando um adolescente é colocado em perigo por outra criança ou adolescente, por fotos ou mensagens de textos enviadas para o celular ou postadas na mídia social, tá bom? Sometimes cyberbullies send emails with sexual comments or take passwords of other teenagers and log onto websites with false identities. Children also play internet games and make fun of each other in many ways. Então, alguns desses valentões da internet, eles mandam e-mails com comentários sexuais ou ainda pegam a senha de outros adolescentes e fazem o login em websites com aquela identidade falsa, tá bom? Com a identidade do outro adolescente. Crianças também jogam na internet, né? E acabam fazendo graça, né? Fazendo piada umas das outras em vários jeitos, né? De várias formas, de várias formas. Show? Deu para entender o textinho? Bonitinho? Então vamos lá responder as questões referentes a ele. The opposite of modern. Na segunda linha. O oposto de moderno seria o quê? Old, young, good, recent ou late. Esses daí vocês sabem as traduções, eu não preciso nem colocar aqui. 12 alfa. Young, novo, né? Recent, também algo recente, então não bate com moderno, eles são meio que similares. Late, algo tarde. Algo bom não tá batendo com moderno também, não. E aí, gente, eu fico com old ou eu fico com late? O pessoal tá colocando alfa aqui. De acordo com o texto, a gente vê, ó. By modern methods of communication, os métodos modernos de comunicação. Então, não são métodos tardes, são métodos antigos. Então, antigos, eu fico com old. Então, 12, alfa. Muito bem. 13. Cyberbullying is a ou an good thing to be done. Uma coisa boa de ser feita. Way to use technology for fun. Um jeito de usar a tecnologia para... fun é para brincadeiras, para se divertir. An offensive kind of bullying at schools. Então, cyberbullying, ele é um método inofensivo de bullying nas escolas. Popular way to communicate with teenagers. Um jeito popular de se comunicar com os adolescentes. Ou ainda, offensive use of technology to make someone angry or unhappy. Um jeito ofensivo de usar a tecnologia para fazer alguém triste ou raivoso. Vocês todos estão falando 13 eco e é exatamente ela, 13 eco, muito bem. As outras fora de contexto, né? 14. The underlined words in the text are... então vamos lá voltar no texto. Eu tenho false e tenho new, sublinhados. E agora na minha caixinha vermelha. Vocês acham que isso aí é o quê? Essas duas palavras, elas são o quê? Substantivos,
Elas são conjunções, advérbios, verbos, adjetivos. Elas são o quê? O que vocês acham que são? A primeira fala, né? Bullying among children and teenagers is not something new. Não é algo novo, acaba aqui. Porque isso aqui é uma conjunção, né? But é uma conjunção. Então, a minha primeira sentença acaba ali. Não é algo novo. Então, o novo está caracterizando something. E na minha outra, ele... Websites with false identities. Então, o false está trazendo uma característica para a identidade. Falsa identidade. Então, se ele traz característica, uma palavra que me traz característica para alguém, alguma coisa, então eles são adjetivos. Muito bem. Essas últimas questões estão dadas, né? Tá muito facinho. Então, 14 delta. E 15, para terminar a nossa revisão 16. Complete the sentence with the correct verb tense. Vocês pediram, eu trouxe. She usually every day, but today she to the club. Então ela tem um hábito e ela tem algo que está acontecendo agora, né? Today. Every day versus today. E agora, como é que eu vou completar? Com qual que vai ser simple present nos dois? Vai ser present continuous dos dois? Um vai ser simple present e o outro present continuous? Ou o outro vai ser present continuous e simple present? O que vocês acham? A 15 vai ser o que aqui? 5 Charlie. 15, ó, 5. 15 Echo. 15 Echo tá vencendo por enquanto. Gente, she usually... She, terceira pessoa do singular. Beleza. Então, nós estamos falando da terceira pessoa do singular. Independente se for simple present ou present continuous, nós temos que ter essa informação para trabalhar em cima disso. Tá bom? Então, usually works every day, né? Então, aqui seria... Simple present. Por quê? Porque é um hábito dela. Ela normalmente trabalha todos os dias, tá? É um hábito. Ela normalmente trabalha todos os dias da semana. Então, a alfa não vai dar. A bravo também não vai dar. E a delta, porque não tem o Szinho igual a alfa, eu não posso colocar. Por quê, teacher? Porque terceira pessoa do singular, olha, uma sentença afirmativa, eu não vou ter a minha auxiliar do, eu tenho que modificar o meu verbo to work. Então, eu vou tirar o to e vou acrescentar o Szinho no final dele, tá bom? Então, eu tenho que utilizar works. Então, she usually works every day. But today, mas hoje, exatamente hoje, ela normalmente trabalha todos os dias, um hábito dela. Mas hoje ela está fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Eu acho que eu já dei a dica aí, ó, o gerúndio. Gerúndio e ing. Então, verbo to be. Plus ing. Então, she is... Porque lembram do amareis? Amareis. Tá bom? I, you e terceira pessoa do singular, que eu não vou colocar os três aqui, não. Ih, tô abrindo coisa errada. E terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, she is, verbo to go. Eu vou tirar o to e vou colocar o ing no final. Ela está indo para o clube. Tudo bem? Então, um hábito versus alguma coisa que ela está fazendo agora, today, hoje, tá bom? No momento de hoje, então aqui
15. Eco. Muito bem. Alguma dúvida? Vou estar colocando aqui o gabarito para vocês. Então, ficou 1, Charlie. 2, Eco. 3, Alfa. 4, Charlie. 5, Bravo. 6, Alfa. 7, ficou Eco. 8, Delta. 9, Eco. 10, Alfa. 11, Charlie. 12, Alfa. 13, Eco. 14, Delta. E 15, Eco. Tudo bem? Alguma dúvida na primeira revisão? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat pra gente, tá? Vamos começar agora a segunda revisão, revisão de número 17. Essa aí o Eduardo tinha até 2, eu lembro. Eduardo, você teve ainda problemas para achar 16? Fala aí que a gente tenta te auxiliar ali, tá bom? Mas fica o gabarito, não esquece de anotar o gabarito, tira um print aí, para caso você ache depois, você consiga resolver. E lembra também que pode me procurar, caso alguma dúvida, no Telegram, tá bom? Vocês pediram, eu fiz um Telegram só para tirar dúvida de vocês, ai, ai, ai. Vamos lá, então, revisão de número 17. Já começamos também com um textinho para vocês responderem da questão de 1 a 5. E ele pergunta: Are you a procrastinator? Você é um procrastinador? Às vezes eu sou, tá? Following a schedule and doing things on time is extremely important in today's busy world. Então, seguir um schedule, né? Um cronograma e fazer coisas no tempo certo, né? Na hora ali exata, é extremamente importante nos dias de hoje, nesse mundo ocupado, né? Nesse mundo cheio de coisas pra gente fazer. Using time effectively, a valuable skill that everyone must master. Então, usar o tempo efetivamente é uma skill, habilidade. É uma valiosa habilidade que todo mundo deveria dominar, tá bom? Must master. Catching a bus, getting to work or school on time, and even meeting friends requires managing time. Então, pegar um ônibus, ir para o trabalho ou para a escola no tempo e até encontrar com amigos precisa de um gerenciamento de tempo. Unfortunately, not everyone, very good at doing this. Infelizmente, nem todo mundo é bom fazendo isso, né? Gerenciando o tempo. Posso conversar com você no direct? Pode, Paulo. Depois você manda lá a sua dúvida. Many people, procrastinators. Muitas pessoas são procrastinadores. They put off doing things that they need to until it's too late. Olha o until aí, o até, o nosso até. Então, eles ficam adiando as coisas que precisam fazer até ser tarde demais. We all procrastinate sometimes in life. Nós todos procrastinamos algumas vezes na vida, tá bom? Então, esse foi o nosso textinho. E nós vamos para a questão 1. Mark the option that completes the blanks with the verb to be. Então, vamos usar o verbo to be para completar o texto. Eu não vou nem ver as alternativas, eu vou vir para o texto já direto. O pessoal falou que é um Charlie. Vamos ver se é um Charlie. Using time effectively. A valuable skill. Então, isso aqui é uma valiosa habilidade. Então, isso aqui é o quê? It. Usar o tempo, efetivamente, é
uma valiosa habilidade. Então, it is a valuable skill. Unfortunately, not everyone. Gente, everyone, everybody, lembrem-se disso, tá? Inclusive, terceira pessoa do singular no simple present. Não esqueçam. Então, everyone is. E many people, já tem o many aqui para dar cola. E people ainda no plural, are. Então, ficamos com is e are. A resposta que eu tenho, Charlie. Muito bem, o pessoal aí tá acertando. Já vi que não tem nem dúvidas, né, no verbo to be. Vamos para 2. They, in bold type, refers to. Cadê o nosso they em bold type? Ele tá aqui, ó, quase no finalzinho do texto. They put off doing things that they need to. Então, eles adiam as coisas que precisam fazer até ser muito tarde. Então, esse they está se referindo ao quê? O que vocês acham? 2 alfa, será? As opções que eu tenho. Procrastinator people, pessoas procrastinadoras. Time, tempo. Everyone, todo mundo. Things, coisas. Ou managing time, gerenciamento de tempo. Ficou óbvio que aqui 2 alfa, né? Eu estou me referindo às pessoas que são procrastinadoras e que elas deixam as coisas para fazer. Elas ficam adiando as coisas até o último tempo. Exatamente. Essa questão tá dada, né? Vocês estão aí já de bandeja. 3. According to the text, procrastinators. Então, de acordo com o texto, os procrastinadores. No carefully make plans in advance. Gente, esse in advance significa antecipadamente. A pessoa que vai falando lento, né, enquanto escreve, para acompanhar os dois. Mas vamos lá. No carefully make plans in advance. Então, eles sabem como fazer cuidadosamente os planos antecipadamente? Será que as pessoas que são procrastinadores conseguem fazer isso? Delay things until there isn't enough time to execute them. Então, atrasam as coisas até não terem tempo suficiente para executar essas coisas? Será? Carefully make plans in advance. Teacher, tá igual a A. Não tá igual a A. Na A é know, elas sabem, tá? Não quer dizer que elas executem, mas elas sabem. Na C tá falando que elas realmente executam os planos antecipadamente, tá? Então a A é diferente da Charlie. E Delta, always want to do the things on time. Sempre querem fazer as coisas no tempo. E Echo, are always busy and tired. Estão sempre ocupadas e cansadas. Não foi isso que o texto disse, né? Vocês já estão respondendo, 3 bravo e exatamente ela. De acordo com o texto, as pessoas procrastinadoras, elas vão deixando as coisas para fazer até não terem mais tempo de fazê-las, né? Nada de antecipar essas coisas que elas precisam fazer. Alguma dúvida até aí? Até a 3? Eu bati no microfone. Não, né? Qualquer coisa vocês mandam aqui no chat, tô de olho. 4. Not everyone is very good at doing this. Olha só, gente, a resposta tinha até a resposta da primeira questão. Isso aí é muito importante de observar na prova de vocês. Às vezes uma questão dá resposta para outra. Mas vamos lá. Not everyone is very good at doing this means that no one can use time well. Ninguém consegue usar o tempo de uma maneira boa, né? Everyone is able to use time successfully. Todos são capazes de usar o tempo
com sucesso? Anyone is capable of using time properly. Qualquer um é capaz de usar o tempo propriamente, né, de uma maneira aproveitosa, de uma maneira proveitosa. Às vezes vem um monte de palavra e a teacher não consegue escolher a melhor. Everyone knows how to manage time. Todo mundo sabe como gerenciar tempo. Not everybody can manage time effectively. Nem todo mundo sabe como gerenciar o tempo de forma efetiva. E aí, gente, 4 eco? Será? Será? Justamente, né? Essa frase está falando que nem todos são bons em gerenciar o tempo, no gerenciamento de tempo. Então, aqui cabe realmente melhor com essa frase é 4 eco, exatamente, corretamente. E que falaram que o properly poderia ser corretamente, eu também poderia. Mas seria mais de uma forma apropriada, tá bom? A tradução. Então, 4 eco. Vamos para 5. Put off. Tá? Nossa expressão put off is similar in meaning to forget, esquecer. Cancel, cancelar. Expect, esperar também. Postpone ou hope. Postpone seria postergar e hope é esperança, tá bom? Paulo está bolado. Não sei porquê. Mas e aí, gente, put off, qual que eu poderia substituir? Put off é justamente adiar. Adiar não cabe com esquecer, não cabe com cancelar, porque eu estou adiando, eu não estou cancelando. É como se eu estivesse adiando aquele encontro que eu tenho com a minha melhor amiga. Mas eu não estou cancelando. Expect, eu também não estou cancelando, eu também não estou esperando. Postpone, postergando. Hope, também é esperar, então. A única que cabe aqui, 5, delta. Falou que tava boiando. Ah, boiando? Tinha um i ali. Eu entendi que tava bolado. Gente, eu fico um pouquinho distante do chat, às vezes a visão... Muitas luzes. Paulo, por que você está boiando? Tire sua dúvida, por favor. Gente, essa 5 aí também é de sinônimos e antônimos. Bem isso. Tá bom? Então, put off seria similar com postpone, que seria postergar. Vamos para 6. E para 6, 7, 8, 9, todos temos um textinho. Gente, vocês tiveram dúvida até agora, até a 5? Às vezes eu tô indo rápido e vocês estão com dúvidas aí. Não fiquem com dúvida em casa, tá? Por favor. Vamos continuar aqui com o textinho. English Ghost Stories. Opa, mal assombrado agora. Virou de terror essa aula. Então, histórias de fantasmas, né? Interpretar texto não é meu forte. No doubts. Beleza, sem dúvidas, então vamos seguir. Many of Britain's ancient castles have ghosts. Então, muitos dos castelos antigos britânicos, eles possuem fantasmas. Ai, meu Deus. Quem será que acredita em fantasmas aí? One of the most famous haunted castles, England, is actually the Tower of London. Então, um dos mais famosos castelos assombrados na Inglaterra é, na verdade, a
Torre de London, tá bom? During the tower's long history, então durante a longa história dessa torre, many men and women were thrown into its dark dungeons or executed outside its gates. Ui! Então, durante a longa história dessa torre, muitos homens e mulheres foram jogados, né, nas suas escuras masmorras ou executados fora dos seus portões. Nanana, the most famous was Lady Jane Grey. Sim, tá certinho. Então, entre os fantasmas ali mais famosos está a Lady Jane Grey, que foi rainha da Inglaterra, né? Queen of England. Nanana was beheaded outside the tower on 19th July 1554. Então, ela foi decapitada fora dessa torre no dia 19 de julho de 1554. Since then, it is said that the ghost of Lady Jane Grey wanders through the rooms and corridors of the Tower of London. Então, desde que ela foi decapitada, né, desde esse ocorrido, as pessoas dizem que o fantasma da Lady Jane Grey, ele vagueia pelos quartos e corredores dessa torre, né, da Torre de London. This is just one of Britain's well-known ghosts. Ela é só um dos mais conhecidos fantasmas da Grã-Bretanha. But there are lots of ghosts too who aren't quite as famous. Mas ainda existem muitos outros fantasmas que não são tão famosos assim, tá bom? 6 eu vou responder esse gap aqui, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem. Eu tenho uma preposição e eu preciso completar a frase com essa preposição. Observando, claro, o que vem depois. England. Tá bom? England é um local, né? Vocês lembram disso aí? Da caixinha, superfície, o ponto. 6 delta que vocês estão me falando? On. O on não vai caber, que o on é para superfícies, né? At, um ponto específico, também não estou falando disso. Into England, não é o caso. In, vocês estão me falando que é in. E next, próximo, seria next to, né? Ainda faltou to. Então, a única resposta aqui seria 6 delta. Lembrem-se da caixinha, tá? Fronteiras. Fronteiras imaginárias. England tem as suas fronteiras. Então, dentro dessa caixinha, eu coloco in. Muito bem. 7 a 7. Deixa eu colocar o in aqui. 7, eu vou estar respondendo o segundo gap. E o que eu vou colocar? One, among, between, considering ou to. Essa questão é da EAR, tá bom, gente? Só para atualizar vocês. Só para dar aquele medinho no coração. A dica para essa daí é que Lady Jane Grey é um dos fantasmas entre vários, tá bom? O que vocês colocariam? O one precisaria de one of, tá? Então, one já sai. Então, entre os mais famosos... Gente, com licença. Ai, desculpa. Então, entre os mais famosos, the most famous, o que eu colocaria? Among?
Vai de delta de novo, Ellen? To the most famous também não cabe. Considering the most famous was Lady Jane Grey. Considerando os mais famosos está Jane Lady Grey. Gente, aqui essa questão é among, tá bom? Among, porque eu quero entre os fantasmas mais famosos. Então, entre os mais famosos está, verbo to be, Lady Jane Grey, tá bom? Então, aqui, among. Teacher, between, não pode, porque between é entre dois. Among é entre vários fantasmas, tá? O sentido aqui é entre. 7 bravo, exatamente. Se considering fica estranho, mas não é ele que cabe. Fica aquela coisa, teacher, mas será que não dá para colocar se considering the most famous? Não, tá? Seria mais tipo, Lady Jane Grey é considerada a mais famosa. Então, teria que mudar um pouquinho a estrutura da frase, tá? Então, esse delta aqui também não vai caber. Então, a gente fica com bravo. 8. Queen of England, Nanana was beheaded outside the tower. Então, agora eu tenho relative pronouns. Esse aí tá fácil. Depois do pronome relativo, eu tenho um verbo to be no passado, tá bom? E agora? Já dando essa dica, vocês acham que whose vai caber? Não. Eu estou falando de tempo ou lugar? Não. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da pessoa, do fantasma da Lady Jane Grey, né? Então, 8, alfa. Teacher, mas fantasma. Fantasma não seria it, mas eu estou especificando o fantasma, bonitinho, tá bom? E quando ela foi decapitada, ela ainda não era um fantasma. Ela ainda era uma mulher. Então, uma pessoa. Tá? Alfa. 8, alfa. 9. Vou colocar aqui who. E aqui among. Deixa eu ver se cabe. Coube. E a última, para completar o textinho. But there, lots of ghosts. Lembrem-se do there are e do there is, que é no sentido de existir. Tá bom? Vocês acham que aí vai ser o quê? Was é passado. Will não tem como. But there am também não. Ou vai ser there are ou there is para vocês, tá bom? E o que eu vou responder ali? There are, exatamente, galera. Por quê? Porque eu tô falando que existem muitos outros fantasmas que não são tão famosos, tá? Existem, plural, então there are. There is existe, there are existem, muito bem. Exatamente. Então vamos para 10 agora. Actually, underlined in the text is similar in meaning to. E agora? Essa eu não vou traduzir para vocês não, porque o actually é um falso cognato. E agora? Já traduzindo o texto, na verdade. Quem pegou a dica, pegou. O que vocês acham que vai ser a 10? Alpha, in fact. B, presently. C, currently. Delta, usually. Ou eco, nowadays. Tem dois, inclusive, aí que são iguais. O que vocês falam pra mim? Nowadays seria hoje em dia, né? Que a galera gosta muito de usar em redações aí que eu tô sabendo.
Hoje em dia. Tem um outro aqui que é atualmente. Usually a gente já conhece, né? Normalmente. Vocês estão caindo no falso cognato do actually. Opa! A Débora mudou ali. A Débora falou que era alfa. Tem um pessoal indo de bravo, tem um pessoal indo de Charlie. Gente, isso aqui são sinônimos, tá bom? Ficou uma carinha triste. Vou fazer uma setinha. Esses daqui são sinônimos, tá? Os dois significam atualmente. Teacher, então eu vou anular a questão, porque actually tem duas respostas. Gente, actually não é atualmente, não, tá? Na verdade, actually seria na verdade. Na verdade, actually é na verdade. Ou de fato, que seria a nossa alfa, né? In fact, de fato. Então, o que se aproxima mais de actually é o in fact, tá bom? Tomem cuidado com falsos cognatos. 10 alfa aí para vocês. O Gabriel, você caiu no falso cognato aí do actually. Porque a gente pensa que, tipo, actual, nossa, então, algo atual, né? Não. Significa na verdade. Tá bom? Então, vamos lá. 11. The last lines in the text reveal that. Então, já tá dando a dica. Nas últimas linhas do texto, é revelado que visitors see the ghost of Lady Grey more often than others. Os visitantes veem o fantasma da Lady Grey mais do que veem outros fantasmas. B. Lady Jane Grey is the only ghost in Britain. A Lady Jane Grey é o fantasma da... Gente, esse Szinho é porque é o fantasma da Lady Jane Grey, tá bom? Então tem um possessivo aí. O fantasma da Lady Jane Grey é o único fantasma na Grã-Bretanha? Não, né? O inglês não basta ser difícil, tem que ser enganador também. Que triste! O inglês passando a perna em vocês tudo aí, ó. Charlie, not all of the ghosts in Britain are as famous as Lady Jane Grey. Nem todos os fantasmas são tão famosos quanto a Lady Jane Grey, o fantasma da Lady Jane Grey. Será? Apart from Lady Jane Grey's, the ghosts in Britain are not famous at all. Tipo, fora o fantasma da Lady Jane Grey, os outros fantasmas na Grã-Bretanha não são famosos at all. Tipo, não são mesmo famosos, ninguém conhece. The ghost of Lady Grey is the most famous one in Britain. O fantasma da Lady Jane Grey é o mais famoso na Grã-Bretanha? Tem um pessoal colocando Delta, tem um pessoal colocando Charlie. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, a resposta correta é letra Charlie. Not all of the ghosts in Britain are as famous as Lady Jane Grey. Nem todos os fantasmas são famosos como ela, mas não quer dizer que ela é a única famosa, tá? Porque no texto, inclusive, fala among, né? Entre os mais famosos está a Lady Jane Grey, ou seja, tem vários famosos e ela tá lá no meio deles, tá bom? Então ela não é a única, porque aqui na Delta é isso que tá falando, tipo, fora o fantasma dela, não tem mais nenhum que seja famoso, não. Ela é uma dentre os famosos, então essa aqui não tá cabendo. The Ghost of Lady
Lady Grey is the most famous one. Não, ela também não é o mais famoso. Ele só citou ela porque ela morreu lá decapitada na Torre de London, tá bom? E ela é uma das mais famosas, mas isso não quer dizer que ela é a mais famosa. E ela não é a única fantasma, tá bom? Então cortou a bravo. E o texto também não fala que os visitantes veem mais o fantasma dela do que dos outros. Não fala nem se eles veem realmente os fantasmas, tá bom? Então, tchau. A única que ficou, 11, Charlie. 12. Temos um pequeno textinho para completar. Então vamos lá, vamos lê-lo. Big cities are more dangerous than they used to be. As cidades grandes estão mais perigosas do que elas costumavam ser. People are thinking about moving from large cities to the country. Gente, eu sei que country é país, tá? Mas nesse contexto, ele quer dizer que é interior. Tá bom? Então, tenho aí country nesse texto como interior. Então, as pessoas pensam de se mudar de grandes cidades para o interior. Some think that life there is na. Alguns pensam que a vida lá no interior é alguma coisa, né? Vamos ver na resposta depois. Others think that country... Others think the country is na and na. Outros pensam que o interior é alguma coisa e alguma coisa. In the country, no interior, there certainly is more space. No interior, certamente existe mais espaço. Schools are na and kids can get na education and a na life. Então, as escolas são alguma coisa e as crianças conseguem ter na educação e a na vida. E aí, gente? O que vocês acham que vai completar? Lembrando que esse texto, o que acontece? As pessoas estão pensando em se mudar de grandes cidades para o interior. Então, o texto ele é todo comparando as grandes cidades com o interior, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Esse é o divisor de águas. Vamos lá. Some people think that life there is... Então, algumas pessoas pensam que a vida que existe lá no interior é o quê? 12 alfa estão perguntando. Cheapest. Sheep. Cheaper. The cheapest. Ou cheaper. A 12 alfa já não caberia porque eu precisaria do the cheapest, tá? Eu preciso do artigo definido antes do meu superlativo, tá bom? Débora perguntou se era 12 eco. Será? Cheap sozinho não vai ser barato, tá bom? Então, as pessoas pensam que a vida no interior, que existe no interior, é mais barata. É mais barata do que aonde? Do que na cidade grande. Então, eu estou comparando a vida do interior com a vida na cidade grande. Se eu estou comparando, ó, comparação de duas coisas, tá? Então, cheaper. Teacher, não tenho then. Mas o contexto está agregando isso aí, tá? Então, eu fiquei com a Charlie e a Echo. Others think the counter is. A segunda continua, né? Cleaner. Outras pessoas pensam que o interior é mais limpo, tá? Cleaner. E mais seguro, tá bom? Porque eu ainda estou comparando as grandes cidades com o interior. Então, o interior é mais limpo e mais seguro do que as grandes cidades. Então, aqui eu já começa o divisor, safer, porque o safe tá como adjetivo normal, tá? Ele não tá flexionado aí.
Já conseguiria responder, mas vamos continuar. In the country, there certainly is more space. Schools are. As escolas são menores, tá? Do que as escolas nas grandes cidades. Então, schools are smaller. Então, logo, as crianças conseguem uma melhor educação. Kids can get better education and a healthier life. O texto todinho está comparando a cidade grande com o interior. Então, a 12 ficou Charlie. Todos os meus adjetivos que eu utilizei, eu estou comparando. Então, eu estou flexionando eles ali com o ER, tá bom? Até porque eles são adjetivos curtos, tá? Se eles fossem adjetivos longos, eu utilizaria o more, que nem ali no começo, more dangerous, tá? Só que na primeira frase eu comparo a cidade grande atualmente com a cidade grande de antigamente. Certinho? Alguma dúvida nessa questão? Eu imagino que às vezes ela possa ser um pouquinho confusa. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, tá bom? Para mim no chat. Vamos dar uma olhadinha na 13 enquanto isso. Qualquer coisa eu volto, tá bom? A 13. Complete the sentence with the correct article. Então, eu vou completar a questão com o artigo correto. Ou vai ser o artigo indefinido ou o artigo definido, tá bom? Então, vou começar a ler a 13 aqui. Quem ainda tiver alguma dúvida na 12, pode me mandar. Nanana boy came to see me today. Então, um garoto qualquer, que ela não está mencionando pela primeira vez, veio me ver hoje. Já dei a dica. Nanana boy, então aquele garoto que eu já mencionei, brought nanana, letter from, acho que faltou aqui, my. Ah, tá aqui, my friend, tá no final. É por causa do texto, tá? Então, aquele garoto que eu mencionei trouxe uma carta do meu amigo. I bought nanana book yesterday. Então, eu comprei um livro ontem. Não, a 13 que é articles. A 12 já passei. A 12 é de comparativo. 13 alfa, Luiz Felipe? Vou marcar aqui, Luiz. Então, I bought nanana book yesterday. Eu comprei um livro ontem. Nanana book, então aquele book que eu comprei ontem, is nanana novel. Então, é um romance. We saw nanana house at nanana end of the street. Nós vimos uma casa no final da rua. Nanana house we saw was white. Então, aquela casa que nós vimos no final da rua é branca. O Paulo acha que é Charlie. Tem gente que achando Delta, que eu não vi quem é. O Yuri achando Eco. Só faltou a Brava aí, galera. Vamos lá, vamos completar. Então, eu vou ignorar aqui as alternativas. Eu vou completar com vocês. Então, um garoto, eu estou mencionando o garoto pela primeira vez. Então, a boy, até porque aqui começa com consoante. A boy came to see me today. Um garoto veio me ver hoje. Aquele garoto que eu mencionei, esse garoto, the boy, se eu já mencionei ele uma vez, eu posso utilizar o artigo definido, tá? Então, esse garoto que veio me ver hoje, the boy, me trouxe, brought, a letter from my friend. Ele trouxe uma carta do meu amigo, tá? O meu amigo me fez uma carta. Eu sei a especificação dessa carta? Não. Então, uma carta. Começa com consoante, vai ser só o azinho, tá? Então, A, D, A. A. Opa, D, D, A. Então, a princípio, já cortei as 3 primeiras alternativas.
Eu comprei um livro ontem. É a primeira vez que eu tô mencionando. Eu comprei um livro. Eu não falei o tipo de livro, a cor do livro, então, enfim, eu comprei um livro, tá bom? A book, consoante, só o azinho. Mas aí eu menciono de novo esse livro. Então, esse livro que eu comprei ontem, The Book I Bought, is a novel. Então, esse book que eu comprei, tá? Ontem, que eu já mencionei ele é um romance, tá bom? Então, ele é um dentre vários. Então, de novo, artigo indefinido, começando com consoante. Eu vou utilizar só o azinho. Então, os dois ainda continuam aqui, D e A. We saw a ou an house? Gente, ó, H sonoro, audível, tá? Que nem hospital. Eu vou utilizar só o azinho, porque o AN, ele é justamente para separar quando há som de vogal, tá bom? Então, se o H é audível, tá? Ele tem esse somzinho de house, hospital. Eu não preciso do N. Então, continua aqui A. E lembrem-se, só tem 4 Hs mudos. Lembrem-se aí, deem uma olhadinha nos slides. We saw a house at the end of the street. Eu não posso falar um final de rua, né, minha gente? É tipo no final da rua, no. Então, eu estou determinando no final da rua. A casa que nós vimos, que eu já mencionei, the house we saw was white. Então, a alternativa aqui ficou delta, tá bom? Muito bem, alguma dúvida? Vamos para 14. Mark the option that completes the sentence. We spent too money on our last vacation. E eu tenho as alternativas. Gente, já chega aqui na sentença e vê o substantivo que eu tô falando. Ele é contável ou ele é incontável? Dinheiro é incontável, tá bom? Não tem dinheiros, é dinheiro. Se eu for contar as notas, aí tudo bem. Agora, dinheiro incontável, pelo amor de Deus. Então, aqui o many, ó, já não cabe. O few também não tá cabendo. A little. I spend too a little money. Não. Gente, só para atualizar vocês, o too, eu posso utilizar too many, too much, too few, too little. Tá bom? O a lot of, porque vocês vão me perguntar, teacher, mas o a lot of, ele cabe tanto com contáveis quanto incontáveis. Mas o a lot of, por causa do to, ele não tá cabendo aí, tá bom? Eu não posso usar o to a lot of. Ou eu uso too many, too much, ou eu uso a lot of, tá bom? Se eu fosse utilizar o a lot of, eu teria que tirar esse to. Então, tchau pro a lot of. E tchau pro a little também, tá? To some, que seria o substituível ali, né? To some money. Isso aí também não existe, tá? Tomem cuidado quando tiver o azinho antes. Então, o único que me restou... Too much money. We spent too much money on our last vacation. Nós gastamos muito dinheiro na nossa última viagem, tá bom? Então, 14, eco, tá? 15, para terminar, fechar com chave de ouro aí. Choose the alternative that corresponds to the interrogative form of the sentence. Então, a nossa sentença. I am not going to the club now. Eu não estou indo para o clube agora. Como é que ficaria isso na interrogativa? Aí a pessoa começa a matutar ali. Peraí. Então, aqui é a minha auxiliar, eu tenho que jogar ela para frente, eu tenho que colocar um ponto de interrogação aqui, mas, ai meu Deus, onde é que eu vou enfiar o not? E agora, teacher? E agora? Sempre esqueça esse negócio de much, many.
O much é muito para incontáveis e o many é muito para os contáveis, tá bom? Essa seria a diferença mais grotesca ali entre eles. A Débora falou que 15 Charlie. A Débora gosta... Eita! A Débora gosta desse peguinha. Vocês concordam com a Débora? Eco, o pessoal tá perguntando eco. Ai, meu coração. Gente, o am, ele não junta nunca com o not, nunca. De jeito maneira, ele não gosta do not. Ele só se junta com o pronome, tá? No máximo ele fica I'm, tá? Então o am, ele nunca vai juntar com o not. Ou vai ser I am not, ou vai ser I'm not, tá? Ele odeia o not, ele não gosta, ele só... Ai, não me misturo com essa gentalha, tá bom? Então, sabendo disso, não faz isso com a teacher, não, pelo amor de Deus. Quando ele for para essa short form, ele pega emprestado. Mas aí que eu pergunto, quem que ele vai pegar emprestado? Vai ser o is ou vai ser o are? Gente, primeira aula. Se não me engano, no começo do curso, a senhora disse que na negativa interrogativa usava o are com I. Olha só, tem alguém lembrando da primeira aula. Exatamente, a short form. Gente, ou essa frase ficaria am I not nananã, com a interrogativa lá no final, tá bom? Ou ficaria dessa forma, ou seja, a A não cabe porque o not seguiu com am, tá? Então, ali não vai caber, a alfa tá errado. A bravo também tá errado porque eu tenho que puxar a minha auxiliar, tá bom? Não basta eu colocar só o ponto de interrogação. Eu sempre falo pra vocês, puxa auxiliar quando vocês forem perguntar. Aí vocês ficam em dúvida, Charlie ou a Delta? Exatamente o que falaram. Ou vai ser o am I not, ou vai ser o aren't I nananã. Tá bom? Essa que seria a short form. Porque quando eu vou fazer a short form da primeira pessoa, eu pego emprestado o are, tá bom? Porque o am não gosta do not. Ele não gosta de se misturar. Então, para eu fazer a short form, eu vou utilizar aren't I, tá? Então, a resposta é a Charlie matadora, 15 Charlie. Muito bem? Certinho? Alguma dúvida? Isso é mais um peguinha que eu coloquei para vocês mesmo, para ver se vocês lembravam da primeira aula. Maldita Charlie. Eu vou colocar aqui o gabarito para vocês. Vocês tiram um print. A1 ficou Charlie, A2 ficou Alpha, A3 ficou Bravo, A4 ficou Eco, 5 ficou Delta, 6 também ficou Delta, A7 ficou Bravo, A8 ficou Alfa, A9 ficou Delta, A10 ficou Alfa, A11 ficou Charlie, A12 ficou Charlie, 13 Delta, 14 Eco e 15 Charlie. Eu fui seu aluno em abril. Nem vi essa aula, mas estava gravada, Paulo. Poxa, tem que assistir. Tudo bem? Certinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me procurar, tá? Pode ser dessa revisão, de outras questões, questões passadas, enfim, que vocês estiverem estudando. Fico aqui com mais 2 revisões. Próxima aula, mais uma revisãozinha até a prova de vocês. E se cuidem. Fiquem com Deus, até a próxima semana, tá bom? Beijão!